Vamos começar o nosso devocional de hoje e hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante que acontece com todos nós, a grande maioria. Faz parte da natureza humana, né? E hoje o tema da nossa mensagem, do nosso devocional é enxergue além das circunstâncias. Enxergue além das circunstâncias. O que significa isso? A maioria das pessoas só conseguem enxergar realmente a realidade que está na sua frente. A pessoa só consegue enxergar a situação. A pessoa só consegue enxergar o que está vivendo. Resumindo, a pessoa só consegue enxergar aquilo que está vendo. E nem sempre aquilo que vemos é agradável para nós. Nem sempre aquilo que vemos nos tranquiliza, nos enche de paz. Nem sempre aquilo que vemos é bom. Existem circunstâncias na vida, como eu falei, existem já algumas vezes aqui, existem desafios, existem lutas, existem gigantes a serem vencidos. Então, geralmente, aquilo que vemos nos assusta, nos preocupa, nos causa ansiedade, nos causa medo. Porque os nossos sentimentos, aquilo que pensamos, geralmente são consequências daquilo que estamos vendo. Por isso o tema do nosso devocional hoje eu falei que é enxergue além. Enxergue além das circunstâncias. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Prestem atenção nesse versículo, é um versículo muito, mas muito conhecido de todos nós. Mas tem grandes ensinamentos para nos ensinar. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim, na versão Nova Linguagem de hoje, para ficar mais claro o entendimento, diz assim a palavra de Deus: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha a situação do profeta Abacuque. Olha o que ele estava enxergando. Mesmo não florescendo a figueira, ou seja, ele não via a figueira florescendo. Não havendo uvas na videira. Ele plantou, mas não produziu uvas. Mesmo falhando a safra de azeitona, plantou e não obteve resultado. Mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Essa era a realidade que o profeta Abacuque estava vivendo. Mas o versículo não termina aí. Ele continua: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me leva a andar em lugares altos. Enxergue além das circunstâncias. Abacuque está nos ensinando que mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimentos na lavoura, mesmo não havendo ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ele se exulta no Senhor,
ele se alegra no Deus da sua salvação, porque ele reconhece que o Senhor é soberano e é a força dele, e faz os pés dele como os de um servo, e faz ele andar em lugares altos. Abacuque nos ensina através da palavra que devemos olhar além das circunstâncias. Como eu sempre falo aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você está nesse momento, mas eu te convido nesta manhã a olhar além disso tudo, a olhar além das circunstâncias que você está vivendo, além dos sentimentos que você está sentindo, além das vozes contrárias que você está ouvindo, além da sua realidade. Mas como isso é possível, pastor? Sim, é possível. E eu extraí desse texto 4 lições, 4 chaves que vão me ajudar e te ajudar a olhar além daquilo que você está vendo, pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito. Sabe, o que fazer então? O que fazer quando a nossa realidade não é satisfatória? Quando mesmo a figueira não havendo produzido as uvas nas videiras, os alimentos não sendo produzidos na lavoura, não havendo bois nos currais, o que fazer? Quando eu olho para a minha situação, quando eu olho para a minha realidade e ela não é uma realidade satisfatória. Eu quero junto com você nessa manhã pensar em algumas verdades, algumas lições, algumas chaves que vão nos ajudar a enxergar além das circunstâncias, a partir dessa experiência do profeta Abacuque. Entenda que a palavra de Deus, a Bíblia, é um conjunto de experiências, de realidades que pessoas viveram e que venceram. E estão ali registradas porque Deus fez questão que ficasse, para nos ensinar, para nos dar exemplo. A primeira coisa que você deve entender, que você deve compreender, mesmo vivendo uma situação difícil, mesmo não vendo as coisas acontecerem, mesmo não tendo as respostas que você gostaria de ter, a primeira lição, a primeira chave que você precisa entender é o seguinte: compreenda que a sua vida não acabou. Compreenda que a sua vida não acabou. A sua vida não terminou por causa dessa realidade. Isso é um momento. Isso é um momento que você está passando. Isso é uma fase que você está vivendo. Entenda uma coisa, querida. Toda crise, ela não é o início e nem o fim, ela é uma transição. Isso vai passar. No verso 17 de Abacuque 3, nós lemos o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois no estábulo, mesmo acontecendo isso tudo, a vida do profeta Abacuque não acabou. Olha para a sua vida hoje, quantas coisas você já viveu que de repente você pensou lá atrás, dessa vez acabou. E hoje você está aqui, de pé. Então entenda uma coisa, a sua vida não acabou por causa da realidade que você está passando. Sabe, esse texto ele dá a ideia de alguém que está vendo uma realidade que não esperava. Esse texto de Abacuque deixa muito claro nessa porção da palavra de alguém que está vendo uma realidade que não esperava. Ele plantou, ele preparou um curral, a expectativa, a ideia era ver o curral cheio, as videiras produzindo uva, as oliveiras produzindo azeitona. Essa era a expectativa. Sabe, queridos, de repente você tem aí uma expectativa de repente hoje estar vivendo algo melhor. A expectativa é válida, é legítima, mas se não acontecer aquilo que você está esperando,
Não ache que sua vida acabou. Não ache que sua vida finalizou. Não. Sempre há o dia seguinte, sempre há um novo amanhecer. O Deus que servimos é um Deus de novos começos. O Deus que servimos é um Deus de novas realidades. Mesmo que você não veja nada acontecendo, entenda, a sua vida não acabou. Grave isso que eu vou dizer no seu coração. A realidade que você está vendo e vivendo não determina o seu futuro. Eu vou repetir. A realidade que você está vendo e vivendo não determina o seu futuro. Não significa que o que você está vivendo hoje vai ser para sempre. Não significa que de repente essa dor que você está sentindo hoje, o sofrimento que de repente você pode estar atravessando, vai ser eterno. Não. Toda crise, todo problema, toda situação, ela tem uma coisa, um prazo de validade. Um prazo de validade. Então a realidade que você está vivendo, a realidade que você está passando, não determina o seu futuro. Sabe por quê? Porque a última palavra é do Senhor. A última palavra não é das circunstâncias, a última palavra não é de um médico, a última palavra não é dos seus recursos financeiros, a última palavra não é das coisas que você sente ou deixa de sentir, não. A última palavra vem do Senhor. Aquele que te ama, aquele que é Pai, aquele que te criou. Por isso a realidade que você está vendo ou vivendo não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. Quem preparou o seu futuro é Deus. O que você está vivendo é uma coisa pontual. Vai passar. Vai passar. Então enxergue além, compreendendo que a sua vida não acabou. Entenda isso. Segunda coisa que você precisa entender, segunda chave que você precisa entender, mesmo vivendo o que você está vivendo, passando de repente o que você está passando, alegre-se em Deus apesar das adversidades. Alegre-se em Deus apesar das circunstâncias. Entenda uma coisa, queridos. Alegria, ela não é um sentimento. Felicidade, sim. Felicidade é uma coisa que vem, passa. Alegria não. Porque alegria não é um sentimento. Alegria é um estado de espírito. Alegria é um posicionamento. Alegria é um comportamento diante de uma situação. Então, alegre-se em Deus, apesar das adversidades. O versículo 18 de Abacuque 3 diz assim: ainda assim, traduzindo, apesar disso tudo, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Entenda que se você se manter alegre, a travessia desse momento será mais tranquila. Se você se manter alegre, o passar por isso será mais leve. Deus é fiel. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas realidades. Ei, você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Quantas coisas você já viveu, quantas coisas você já passou e você chegou até aqui. Então se mantenha alegre. O fato de você estar vivo, o fato de você estar viva, o fato de você estar vivendo plenamente já é motivo de alegria. Então se alegre
no Senhor. Se alegre no Senhor. Eu sei que existe uma incógnita, né? Uma dúvida. Como é possível se alegrar nessa situação que eu estou vivendo? De repente é uma pergunta que você fez agora. Como? Como se alegrar? Porque a realidade está dizendo o contrário. Entenda que o próprio texto nos diz: se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor. O Senhor é a razão da nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Saber que temos um Deus vivo que contempla a nossa história e que trabalha ao nosso favor. A nossa alegria é no Senhor, no Deus da nossa salvação, naquele que nos trouxe até aqui, naquele que já nos fez vencer a cada dia. Entenda que se alegrar no Senhor não significa negar a realidade. Nós não estamos falando aqui sobre negar a realidade. Somos adultos suficientes para entender que a realidade está ali. Ela é um fato. Ela gera preocupação, ela gera ansiedade, ela gera conflito, ela gera falta de paz, ela gera insegurança. A realidade ela não deve ser negada, porém ela deve ser enxergada de outra forma, ou seja, enxergar além daquilo que você está vivendo. Entendendo que Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é Pai. Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte de tudo que vivemos. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Então enxergue além, enxergue além. Sabe, sobre essa alegria, o salmista faz a seguinte declaração no Salmo 30, versículo 5. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe o que o salmista está nos ensinando? Tudo tem um tempo, tem um prazo. O choro tem um tempo. E esse tempo ele coloca como uma figura de linguagem a noite, pode durar uma noite toda. Isso significa tempo, pode durar um tempo. De repente você está vivendo esse tempo, de repente você está vivendo esse momento, mas entenda uma coisa: de manhã a alegria vem, ou seja, o tempo muda, o choro tem prazo de validade, porque a nossa alegria está no Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Então alegre-se, apesar das circunstâncias. Alegre-se, apesar daquilo que você está sentindo, apesar daquilo que você está vendo. Mantenha-se alegre, queridos. Se você se alegrar, você vai ver que a sua realidade muda. Se você se alegrar, você vai ver que a sua forma de enxergar as coisas vai além das circunstâncias. A alegria é uma chave poderosíssima. A alegria é uma chave poderosíssima. Se mantenha alegre todos os dias. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas é possível. Eu tento todos os dias me alegrar no Senhor, todos os dias. Terceira coisa, terceira chave importante para que você enxergue além das circunstâncias que você está vivendo. Terceira chave, reconheça que Deus é a força para você recomeçar.
Reconheça que Deus é a força para você recomeçar. Deus é a força para você recomeçar quando tudo parece perdido. Deus é a força para você recomeçar quando você tem que se levantar e viver uma nova história. Deus é a força para você recomeçar quando você não entende nada do que está acontecendo. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas histórias. E esse era um entendimento que o profeta Abacuque entendeu. Ele declarou o seguinte em Abacuque capítulo 3, versículo 19 agora: o Senhor soberano é a minha força. Ele me faz firmar os meus pés. Sabe, Deus é a força de tudo que precisamos. Sabe, quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem tudo. Entenda isso, quando temos Deus na nossa vida, temos tudo. Tudo. Você acordou hoje de manhã, porque a força do Senhor está sobre você. Você acordou hoje de manhã porque essa força que vem do alto te renovou para mais um dia. Sabe, o Senhor nos prepara, Ele nos ajuda, Ele nos capacita a olhar além das situações. Ele nos capacita, cheio de graça e sabedoria, a não ficarmos presos nas circunstâncias da vida, mas recomeçar sempre que for necessário. Por isso entenda, não acabou. Não acabou. Recomece. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa, de repente, quantas vezes você ainda vai cair, eu também. Mas em todas elas, em Cristo, podemos recomeçar. Podemos recomeçar, porque temos força suficiente do alto para levantar e continuar, independente das circunstâncias, independente daquilo que vivemos. Queridos, eu não sei você, mas eu sempre sinto, todos os dias, uma força aqui dentro, inexplicável. Eu sei que vem do Senhor. Quando Ele renova o fôlego de vida em nós e nos faz amanhecer por um novo dia, esse fôlego de vida nos enche de força e coragem para continuar. Nós somos um povo que não desiste. Nós somos um povo que não retrocede, como diz a palavra de Deus. Então receba essa força do alto e que essa força venha te revestir da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Amém? Quarta e última coisa, hoje vai ser um devocional um pouco mais rápido. Quarta e última chave importante para que você possa olhar além das circunstâncias. Caminhe pela visão e não pela vista. Caminha pela visão que Deus te deu. Caminhe pelas promessas que Deus te deu e não por aquilo que você está vendo, ou seja, pela vista. Qual é a diferença de vista e visão? Vista enxerga aqui, o momento presente. Vista enxerga o que você está vivendo. Vista enxerga o que você está sentindo. A visão, ela enxerga além. A visão, ela enxerga as promessas. A visão enxerga um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. A visão enxerga a sua identidade. Você é filho e filha de Deus. A visão vai além
daquilo que você está vivendo. Versículo 19 de Abacuque 3, versículo 19 de Abacuque 3 nos diz assim: Ele me habilita a andar em lugares altos. A visão, ela tem uma característica. Ela te puxa além da realidade e te faz enxergar além daquilo que você está vivendo. A visão, ela é fruto da fé. A visão é consequência, é fruto da fé. Sabe, caminhar por visão é um resultado que a fé nos proporciona. Caminhar por visão é andar pelas promessas que Deus nos deu. Existe uma promessa para mim e para você. Existe uma promessa para mim e para você. E essa promessa foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A visão faz enxergar essa promessa. A visão faz entender essa promessa. A visão faz você olhar além das circunstâncias. E quando você olha além, você enxerga Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então não devemos olhar por vista, por aquilo que enxergamos, mas devemos olhar por aquilo que cremos. E se você crê em Cristo, você deve viver nele, por ele e com ele. Sabe, uma fé genuína nos faz confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não estamos vendo. Sabe, uma fé genuína nos capacita a submeter a nossa vida à vontade de Deus. Mesmo quando não compreendemos totalmente o que está acontecendo, nós damos uma resposta para Deus dizendo: Senhor, estamos aqui, prontos para viver além daquilo que estamos enxergando, numa perspectiva acima da nossa realidade. Sabe, isso significa uma entrega total, uma dedicação total a Deus, seguindo a sua palavra, os seus ensinos e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Viva além das circunstâncias. Sabe, queridos, a fé é a prova das coisas que ainda não vemos. A fé é trazer as promessas para a realidade da vida. Não viva por vista, viva por visão. A vista vai te preocupar, a vista vai te gerar ansiedade. Viva além dessas coisas todas. Viva além de tudo aquilo que está te prejudicando, tudo aquilo que está tirando a sua noite de sono, tudo aquilo que está te causando ansiedade. Viva além. É possível. É possível. Jesus Cristo olhou além da cruz. Sabia disso? Jesus tinha uma cruz o esperando. Jesus tinha uma cruz o aguardando. Mas olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz. E pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Olha isso. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Sabe qual era a alegria de Jesus? A minha salvação e a sua salvação. Então, quando ele olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. E sabe o que ele viu além da cruz? Eu e você. Quando Jesus olhou além da cruz,
Ele nos enxergou. Por isso, se encheu de alegria. Por isso, suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Olhe, queridos, além das circunstâncias. Assim como os dias do profeta Abacuque, você hoje pode estar vivendo algo semelhante. Você plantou, não está colhendo. Você preparou os currais, mas não existe boi para colocar ali. Você plantou as videiras, regou, cuidou, mas elas não produziram uvas. Você plantou as oliveiras e elas não produziram azeitona. De repente, hoje você está vivendo um tempo de crise, de problemas, de escassez, de desesperança. No entanto, não é tempo de desistir. Não é tempo de parar. Lembra o que eu disse ontem, no devocional de ontem? Um avião, para levantar voo, ele levanta contra o vento. Quanto mais forte o vento, mais alto ele vai. Você está subindo. Você está mudando de nível. Você está indo para um tempo novo. Você está indo para uma vida nova. Você está indo para um momento extraordinário na sua vida, então não desista. Mantenha-se firme nas promessas de Deus. Como eu falei, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas compreenda que a sua vida não acabou. Alegre-se em Deus, mesmo diante disso que você está vivendo. Reconheça que Deus é a força para você recomeçar. Deus é a força para você se levantar. E caminhe não por aquilo que você está vendo, caminhe por aquilo que você acredita, caminhe pela fé que Deus colocou em você. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para frente. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Por isso, olhe além das circunstâncias. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu quis ministrar hoje no seu coração. Essa é a palavra que eu quis trazer hoje nesse devocional. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os seus sentimentos, de repente, de medo, de preocupação. Pare de olhar para a sua incapacidade, as suas limitações. Existe um Deus soberano. Existe um Deus que é Pai. Continue firme. Continue firme. Não acabou. Você está num processo de transição. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Não percebes? Amém, João? É isso aí, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Como é bom. Como é bom ter essa certeza que temos. Isso nos garante vitória. Isso nos garante uma caminhada mais leve. Queridos, os problemas sempre existirão. Sempre. Não seja ingênuo nem infantil, que mesmo você vivendo uma vida com Deus, uma vida com Cristo, você vai estar isento de problemas. Não. Eles existirão. A forma é como você reage a eles. É isso que faz a diferença.
a forma é como você reage. E esses devocionais todos os dias de manhã é para nos trazer lições de como devemos reagir à vida. Sabe, o maior desejo do meu coração é que esses devocionais, mensagens que você recebe no celular todos os dias, seja exatamente para te renovar, te encher de forças, para enxergar a vida na perspectiva de Cristo, no olhar de Deus, e que você reaja da melhor forma possível. Esse é o intuito dos devocionais e das mensagens da lista de transmissão que eu envio todo dia. Olhe a vida de outra forma, enxergue além das circunstâncias. Enxergue além das circunstâncias. Amém, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Amém, queridos. Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e ter a certeza de que Deus está conosco. Ore com fé. Ore com fé. Entenda que fé, queridos, não é um sentimento. Fé é uma postura. Fé é um posicionamento. Fé é um comportamento diante da vida. Vamos orar com fé. Nessa oração, queridos, converse com Deus. Oração é isso. É uma conversa entre pai e filho. É uma conversa entre pai e filha. Converse. Converse com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, nos acordar e nos fazer viver um tempo novo na Tua presença. Como é bom, Pai, acordar de manhã na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por estar aqui conosco. Como é bom sentir a Tua presença, sentir o Teu toque. Obrigado, Senhor, por nos trazer uma palavra do alto, que nos fez entender que é possível viver além daquilo que estamos vivendo hoje. Não sei o que cada um está passando, Pai, mas Tu sabes. Por isso, Pai, visita todos que estão aqui conosco, de uma forma profunda e especial, e que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos olhar para a vida e saber que ela é muito mais do que tudo isso que está nos apresentando. Porque o Deus que servimos é um Deus grande, um Deus fiel, um Deus forte, um Deus soberano. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fica conosco, nos ajuda, nos capacita, nos dê a sabedoria que precisamos para enfrentar os dias e as demandas da vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de hoje, que nos ensina a enxergar além daquilo que enxergamos na realidade. Porque a realidade, ela não é determinante. A nossa realidade, ela não determina o nosso futuro. Que possamos verdadeiramente viver além. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, visita cada um, Pai, de forma individual, íntima, profunda. Tira deles tudo aquilo que não provém da Tua vontade, e que eles possam ter um tempo novo na Tua presença, que eles possam ter restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, que eles possam ser extremamente abençoados onde eles estiverem. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um deles. Eu os amo em Cristo. Eu os quero ver bem, confiante,
entendendo que a vida não acabou por causa das circunstâncias, entendendo que devem se alegrar apesar das circunstâncias da vida, porque é a alegria que vai fazer a diferença. Como diz a tua palavra, a alegria no Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, nos renova na tua presença. Nos faça viver, Senhor, reconhecendo que o Senhor é a força que temos para recomeçar. Não importa quantas vezes caímos, mas em todas elas o Senhor nos levantou e nos fez continuar. Obrigado, Pai. Pai, não peço só por esses que estão online comigo, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa. Que esta palavra seja fonte de vida para o coração deles. Que eles possam viver além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Obrigado, Pai. Te louvo, te exalto. Obrigado por este novo dia que está começando. Obrigado por essa nova oportunidade, esses novos começos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, traz paz, traz segurança, que eles possam ser renovados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Fica conosco, nos ajuda a chegar ao fim e dizer: obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa fortalecer. Oi, meu filho amado, que Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor possa te encher de graça. Que o Senhor possa te encher de sabedoria. Que o Senhor possa curar a sua alma, o seu espírito. Que o Senhor possa ser fonte de vida, de renovo sobre você, te fazendo olhar além das circunstâncias, todos os dias da sua vida. E grave isso, a realidade que você vive, ela não determina o seu destino, porque a última palavra sempre é e sempre será do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.